Então, eu tenho assim, a honra de receber ao palco aqui, vou chamar Rafael Montes, Eliana Alves Cruz, Kanai Minato, que é autora japonesa, por favor. E a conversa vai ser mediada pela professora Clarice Fuckelman, que está chegando aqui. Por favor, distribua os lugares. Tenham todos um bom debate. Boa noite. É um prazer estar aqui com vocês essa noite, numa reunião particularmente tensa, tendo em vista a literatura dos nossos 3 autores aqui. Eu vou fazer uma breve apresentação de cada um deles, para aqueles que nunca leram, não os conhecem, e, em seguida, vamos conhecer um pouco melhor do trabalho de cada um. Então, eu começo com a nossa convidada, que veio do Japão, Kanai Minato. É uma escritora que é especializada em literatura criminal, em thriller. O brasileiro está conhecendo pela primeira vez a obra dela, que é conhecida mundialmente, mas que só agora está sendo vertida para o português. O livro dela, Confissões, de 2008, que foi traduzido agora, para vocês terem uma ideia, rapidamente alcançou a venda de 3 milhões de cópias. Ganhou vários prêmios literários no Japão, pertence a várias associações de escritores de mistério no Japão. E agora vou falar um pouquinho da Eliana Alves Cruz, aqui à minha esquerda, carioca, jornalista, chefe do Departamento de Imprensa da Confederação Brasileira de Esportes Aquáticos, e ela tem participado de várias antologias com contos, poesia, nos Cadernos Negros, entre outros. É autora de um livro que escava a vida da família dela, do passado, Água de Barrela, e hoje ela vai conversar conosco sobre o crime do Cais do Valongo. À minha direita, aqui, o Rafael Montes, que é um autor também que se destacou ainda muito jovem, né? Logo o primeiro livro dele teve um reconhecimento muito grande da crítica especializada. Suicidas, foi finalista dos prêmios Machado de Assis, da Biblioteca Nacional, e São Paulo de Literatura. Ele também, o Dias Perfeito dele, também foi sucesso de venda e traduzido em mais de 20 países. E a gente vai falar desses outros livros, mas através desse último que ele lançou, que também é muito interessante e que mantém a gente muito preso até o final, que é Uma Mulher no Escuro. Ok? Então, vamos nós. Bom, a primeira pergunta que eu faria a vocês é o seguinte: a gente tem aqui a meu lado o Rafael, formado em Direito, que, segundo eu li, estava até estudando para concurso público. A Minato, que é formada em Economia Doméstica e era professora do ensino médio, e lança o livro dela, o primeiro livro dela, aos 30 anos. E a Eliana, pós-graduada em Comunicação Empresarial, imersa no mundo aquático. Pois bem... Submersa, né? Submersa. Então, e, de repente, eu tenho, na verdade, 3 grandes ficcionistas. Então, a primeira pergunta que eu faço a vocês é:
o que foi isso? Como é que vocês se reinventaram entrando para esse mundo da ficção? Bom, então vamos lá. Realmente é uma pergunta interessante, importante, porque eu vou falar devagar para que Minato possa acompanhar aqui o nosso raciocínio, né? Eu sou jornalista, trabalhei com esportes durante muitos anos, não trabalho mais. E, em um dado momento, o jornalismo ele trata do factual, né? A gente reporta coisas que estão acontecendo aqui e agora. E, em um dado momento, eu comecei a pensar sobre o passado. Afinal de contas, de onde eu vim? Né? Quem eu sou? Aquelas perguntas existenciais que todo mundo, em algum momento da vida, faz. E comecei a me perguntar também sobre as motivações que levam determinadas pessoas a agir dessa ou daquela maneira. E isso o jornalismo não dá conta, né? Porque a gente fica muito preso à verdade dos fatos, enfim. E eu acho que a ficção, então, foi a minha saída para questionar uma série de coisas. Uma série de coisas sobre o Brasil, sobre a formação do Brasil. A partir do momento em que eu questionei, em que eu aprofundei o conhecimento sobre a minha própria família, eu aprofundei um conhecimento sobre a nação brasileira, que eu retrato ali um olhar de quem foi subalternizado a vida toda. E quando eu passei para o crime do Cais do Valongo, na verdade, o que eu quero questionar aqui é sobre o conceito de crime. O que é crime numa nação como o Brasil? O que é crime numa nação que vive o tempo todo naquela linha divisória muito tênue, né? Aquela coisa da malandragem. Afinal de contas, o que é lícito, o que não é? O que é ético, o que não é? E uma nação que teve a escravização por quase 400 anos. Afinal de contas, o que é crime para essa gente, né? O que é crime para nós? Então, eu meio que esmiuçar isso aqui e me reinventei como profissional e me achei na ficção, né? Eu acho que hoje eu sou muito mais escritora do que jornalista. Já não consigo ficar tão presa aos fatos. A gente fica sempre olhando o que há por trás daquele fato, né? Quem é essa pessoa que escreveu? E aí começa uma viagem sem volta. Minato, poderia responder? 私がフィクションを書こうと思ったきっかけですが、私は子どもの頃から空想するのがとても好きでした。で、子どもの頃は楽しい空想をしていました。テレビを見た後、そのドラマの続きを考えたり、漫画を読んだ後に漫画の続きを考えたりするのが好きでした。寝る前は本を一冊読むように自分の中で物語を空想して眠っていました。で、大人になると今度は楽しいことだけではなく、身の回りテレビなどで事件などのニュースを目にすると、自分だったらこの事件に関わったらどう思うだろうか、そういったことを空想するようになりました。で、その空想を形にしてみたいと思ったのが30歳になった時です。やはり何かこの生きていく上で形に残るものを残したいと思った時に、自分ができることは書くことかなと思いました。で、頭の中の物語を文字にすると、頭の中だけで考えるよりも物語の形がはっきりすることがとても興味深く思いましたし、文字にすることによって自分の物語を他の人と共有できる楽しさというのも知って、どんどんじゃあ次はどんなことについて考えてみたいか、どんな問題を深く追求していきたいか、そういう気持ちを持ってフィクションの作家になりました。Boa noite a todos.
Então, eu como a Minato também, desde criança, me enxergo como um contador de histórias. Ou seja, eu sempre registrei as coisas do mundo e sempre transformei as minhas ideias em histórias. Eu encontrava a maneira de contar essas ideias, ou defender alguns pensamentos, ou discutir assuntos que me interessavam por histórias. E isso acontecia quando eu era criança, por exemplo, com bonecos, que eu adorava ter bonecos de Street Fighter, Harry Potter e essas coisas, só que eu não via nada disso. Harry Potter eu até lia na época, mas esses desenhos animados em geral eu não via. Então eu não sabia quem eles eram. X-Men, por exemplo, eu não sabia ninguém quem era, não conhecia nenhum deles. Então eu comprava os bonecos e eu imaginava quem eles eram. Depois eu fui descobrir, por exemplo, que aquele careca na cadeira de rodas, ele não é um vilão. Na minha história ele era um grande vilão. E assim foi. Mas quando eu venho de uma família de classe média brasileira, e onde a literatura não é algo cotidiano. Então, quando eu disse que queria ser escritor, lá pelos meus 15 anos de idade, para minha mãe, ela olhou com uma expressão de desespero absoluto e balbuciou: mas meu filho, escritor no Brasil, só tem o Paulo Coelho. Uma frase que eu nunca esqueci. Desiste dessa história. E então eu desisti no sentido de, pois bem, tem que fazer alguma coisa que pague as minhas contas e que seja realmente uma profissão. E o direito veio por vários motivos. O direito veio, primeiro, porque em tese, você tem que ler e escrever muito no direito. Então, a primeira coisa era essa. A segunda, e hoje que eu vejo que é muito mais útil, digamos, para a minha carreira de escritor, é a questão da empatia e da discussão da moral e da ética e tal. Ou seja, quando você, no direito, né, você defende uma parte, então você tem que comprar a versão daquela pessoa e entender a lógica do que ela defende ou do que ela fez, mesmo que ela tenha cometido uma atrocidade. Né? É o caso de um defensor público, por exemplo, né, que tem que defender alguém que cometeu um crime que pode ter sido brutal, mas a pessoa tem direito à defesa, e isso é muito importante. Então, se por um lado você defende esse lado, você tem que também enxergar o outro lado, ou seja, esse exercício da empatia que o direito propõe, eu acho que foi bem importante para o que eu gosto de escrever hoje, que é justamente acessar a cabeça e a lógica de pessoas que não são como eu, pessoas que às vezes eu desaprovo, e o meu interesse é entrar na cabeça delas e pensar, pois bem, como você se torna essas pessoas? Bom, eu vou fazer uma pergunta pedindo a vocês três a máxima objetividade possível para que todos possam acompanhar as perguntas, as conversas de depois. O que eu vou pedir? Para vocês fazerem um pequeno resumo do livro de cada um, sem contar o desfecho, claro. Então, vamos? O crime do Casualongo é um crime que se passa no século XIX, na ocasião da chegada da família real ao Brasil, e ele é um livro que se passa entre dois países, né, o Brasil e Moçambique. Acontece um crime e duas pessoas vão falar sobre esse crime sob a sua ótica. Um mestiço, que é um livreiro, uma pessoa livre, e uma escravizada moçambicana que pertencia ao morto. Então, eu faço esse jogo aí com esses dois narradores até o final, e aí não posso contar o crime, né? はい、私の作品のタイトルは告白です。舞台は日本の中学2年生のある教室の一つです。で、その学年の最終日に先生がクラス全員の前で話をします。先生は女性でシングルマザーで娘が1人いました。しかし先生の娘は学校の中で起きた
事故によって死んでしまったとみんなは思っています。しかし先生はみんなの前で言います。私の娘は事故で死んだのではなく、このクラスの生徒に殺されたのです。犯人は2人います。私はすでにその2人に復讐をしました。そういった話です。犯人が誰なのか、どんな復讐をされたのか、先生が生徒に対してどのようなメッセージを伝えたかったのか、そういった内容です。読んでください。Uma Mulher no Escuro é um suspense que conta a história da Victoria, que é uma menina que aos 4 anos de idade perde toda a família assassinada em uma noite. Ela perde os pais e o irmão mais velho na noite do aniversário de 4 anos de idade dela. 20 anos depois, ela tem 24 anos e ela é uma pessoa que convive com esses traumas do passado, mas que teve que seguir em frente e possui uma vida solitária numa kitnet na Lapa, no Rio de Janeiro. E há 3 pessoas em quem ela pode confiar, 3 pessoas com quem ela convive e ela confia. A primeira é o psiquiatra dela, o Dr. Max. A segunda pessoa é o Arroz, que é o melhor amigo dela. E a terceira pessoa é o George, que é um sujeito que ela conhece no café-restaurante onde ela trabalha. Certa noite, ela sai com o George e conta o que aconteceu na noite, no passado. Ela revela o passado dela. E ela conta que um aluno de uma escola do bairro onde ela morava, invadiu naquela noite a casa dos pais dela. Os pais dela eram os donos da escola e matou os pais e o irmão mais velho, e por algum motivo a deixou viva e ela nunca soube por quê. E além de matar todo mundo, exceto ela, ele pichou o rosto de todos eles de preto, porque ele era conhecido como o pichador no bairro. Ele pichava muros, carros e pichou o rosto das pessoas. E ele conta essa história, ela conta essa história para ele, e tempos depois, quando ela chega em casa, agora aos 24 anos de idade, ela encontra a porta de casa arrombada, e quando ela entra no quarto, na parede dela está pichado "Vamos brincar?", e ela entende que o assassino do passado está de volta. E nesse momento você, leitor, descobre que o assassino é um dos 3, ou seja, ou é o melhor amigo, ou é o George, que é o paquera do café, ou é o Dr. Max, que é o psiquiatra. E então você tem esses 3 suspeitos ao longo do livro inteiro, e é um jogo de gato e rato. Ou seja, 3 situações bastante tranquilas, né, que os escritores nos oferecem. Como a Minato, eu também só escrevi histórias fofas quando era criança. Então, agora vou passar para mais uma pergunta. E a gente tem toda uma discussão de estilo, mas agora eu vou fazer uma pergunta ligada ao tema, ao assunto de cada um de vocês. Então, a Minato, ela traz essa vingança da mãe solteira do assassinato da filha. E, ao longo da trama, traz o assunto do bullying na escola e a questão de ser mãe solteira no Japão. A Eliana, ela traz todo o contexto do século XIX com uma forte discussão social das desigualdades no Brasil e, particularmente, a questão racial. E o Rafael, nesse e em outros livros, né, ele traz personagens de classe média, e às vezes ricos, que estão, de alguma maneira, envolvidos numa violência urbana que aparentemente emerge do nada. Eu pergunto a vocês o porquê falar desses assuntos hoje.
Eu acredito que a literatura policial ela possui um campo muito vasto, porque na medida em que a gente trata de violência, e a violência cometida por seres humanos e numa sociedade específica, ao escrever livros policiais, você está tratando da mente humana e está tratando de sociedade, né? Não à toa, um romance japonês mostra o Japão. Um romance policial brasileiro mostra o Brasil, o Rio de Janeiro, São Paulo, onde quer que se passe. Então, meu interesse maior quando eu escrevo histórias policiais é a mente humana, sem dúvida. Ou seja, entender, eu tenho dificuldade em enxergar pessoas que cometem atos monstruosos como monstros. Ou seja, eu acredito muito numa tese que a Patricia Highsmith defende, de que pessoas ordinárias, ou seja, nós, pessoas que estamos aqui vivendo o nosso dia, cometem atos extraordinários em situações impensadas. Ou seja, mesmo na vida real, a gente tem diversos crimes que têm uma solução jurídica. Por exemplo, o pai da Isabela Nardoni jogou a filha pela janela, mas a gente não tem a motivação do crime, ou seja, qual é a lógica por trás de um ato como esse? Ele era um assassino desde sempre? Ele era monstruoso ou ele era amoroso? Ou seja, em que momento se vira uma chave, né, e você comete um ato monstruoso? Então, esse é um assunto que me interessa e eu acho que permeia todos os meus livros. Especificamente numa Mulher no Escuro, e eu a cada livro escolho, assim, acabo tratando de um tema tabu, né? E eu numa Mulher no Escuro trato de bullying também no universo de uma escola, até curioso, mas o tema mais difícil e pouco explorado na literatura vem no final, e é o spoiler. Então, quem não leu, leia. Então, por que escrever um romance histórico policial, né? Por quê? Porque será? O Alberto Mussa, que eu acho que muita gente aqui conhece, né? E é um grande... Quem não conhece deveria conhecer. Quem não conhece Alberto deveria Mussa conhecer. Ele tem uma introdução de um dos livros dele que ele fala uma coisa que eu acho genial, que é o seguinte: a história de uma cidade se conhece pela história dos seus crimes. E eu acredito que um país também, né? Quando você investiga os crimes daquela nação, os crimes daquelas pessoas, daquele agrupamento humano, a gente conhece mais sobre a nação, a gente conhece mais sobre nós mesmos. E eu quis investigar isso, né? O crime do Cais do Valongo. Eu quis discutir, afinal de contas, a formação da nossa elite, afinal de contas, como eu falei no início, a própria noção de crime, a questão da vida que vale mais. Qual é a vida que vale mais? A vida que vale mais, né? A gente tem aqui, muito claro, no Rio de Janeiro hoje, quais são as vidas que valem mais, né? E por que essas vidas valem mais que outras? Por que a gente se comove tanto quando há um crime, sei lá, em Ipanema, Leblon, na Zona Sul, e a gente normaliza, né, a convivência com o crime em outras áreas da cidade? Por que isso? Então, por que trazer essa temática hoje? Porque a gente não consegue modificar o presente se a gente não investigar o passado. A gente precisa conhecer o passado, a gente precisa mergulhar com verdade nesse passado para que a gente possa transformar o futuro. E a gente está muito carente, eu acho, disso, né? E tem várias formas da gente fazer isso. O livro, ele tem eu acho que ele vai navegando assim, vai misturando momentos de muita tensão com uma leveza, com um certo humor. Eu quis trazer num personagem que é o Nuno, que é um dos narradores, uma pitada de todos os nossos grandes detetives da nossa literatura, né? Que a gente aí tem alguns desde 1920. E uma coisa que eu percebi em todos os detetives da nossa literatura policial
é uma brasilidade. Ou seja, tem um que tem toda a inteligência do Sherlock, mas bebia, era boêmio, gostava de tomar uísque na rede. O outro tinha toda a esperteza do Pan, né, do Edgar Allan Poe, mas era trapalhão, fazia um monte de trapalhada. Então, a gente tem uma forma, né, um modus operandi aí nas coisas, que eu quis colocar nesse personagem. Ele tem uma pitada de cada um. Tem um outro que é mais sombrio, mas ele gostava do Rio Antigo, ele gostava de livros. Então, o Nuno, ele reúne todos esses detetives, só que ele é um mestiço, ele é uma pessoa negra. E é ele que conduz a investigação. O cara que é o da elite, que é o intendente de polícia, ele, na verdade, acaba sendo o auxiliar, né? Ele é o Watson do Nuno. Então, eu quis fazer essa subversão um pouco, né? E trazer outras pessoas para o protagonismo da literatura policial e da literatura brasileira também. 私がテーマを決めるときはいつも特殊な世界を書くのではなく、読む人が自分にも起こるかもしれないという気持ちになるものをテーマにしたいと考えています。その中で復讐というテーマを選んだのは、みんなそれぞれ恋人だったり友達だったり家族だったり大切な人がいたり仕事の上司や仲間がいる中で重要な信頼関係を築いているときに、誰もが裏切られたり嘘をつかれたりすることがあります。そうしたときに、じゃあ何か仕返しをしてやろう、そういう気持ちは誰でも持つのじゃないかと思って、じゃあこのような最悪な状況が起きたときにどういう復讐をするのだろうと考えたいと思ってテーマを復讐にしました。で、私はその、告白を書いていた頃、高校の教師をしていたので、じゃあ自分の大事な人が生徒に傷つけられたら教師としてどんな復讐をするだろうとまず考えました。しかしみんなが大切な人から裏切られたからといって復讐をするわけではありません。その前に相談に乗ってくれる人もいるし、止めてくれる人もいます。ではなぜ主人公は復讐をしたのか。止めてくれる人がいなかったからです。相談に乗ってくれる人がいなかったからです。では彼女はどのような環境にあったのだろうと次に考えて、シングルマザーだったら止めてくれる人がいないかもしれない、相談に乗ってくれる人がいないかもしれないと考えました。じゃあ今度はなぜ少年たちは犯罪を起こしてしまったのだろう。その根底にはいじめの問題があったのではないか。そのように一つ復讐というテーマからどんどんそれが起こるなぜだろうという原因を突き止めて、次の物語のテーマを一つずつ追っています。そういった書き方をしています。Bom, vamos continuar então nossa conversa. Agora a gente falou bastante do assunto, eu queria provocar eles para encontrar segredos da técnica, né? Que a gente está do lado de cá, enquanto leitores, e eles do lado de lá, né, com as marionetes, mexendo as peças, e cada um daqui tem uma técnica relacionada a esses 3 romances, bem diferentes. O Rafael, ele nos dá uma situação de choque, de imediato, e depois a gente fica com a personagem em busca do criminoso. A Minato, ela já nos diz logo dos criminosos, e a gente pacientemente e de forma bem aflitiva
vai vendo o processo calmo e tranquilo da vingança, um prato que se come frio. E a Eliana, ela usa o artifício do contraponto entre a trama de desvendar o crime no Valongo com a narrativa dessa ligação entre Brasil e África, né? De uma das personagens. E a gente vai segurando o suspense para saber do resultado do crime. E aí, então, eu gostaria de saber de vocês dessas técnicas para nos prender, para brincar com a gente. Ai, gente, é uma delícia a gente escrever essas coisas, né? Porque a gente mata, assim, né? A gente bota lá, joga lá os demônios todos, e é bom a gente brincar com isso. Literatura é um pouco a gente brincar de Deus. Não, pera, agora eu quero fazer esse cara aqui, ele vai mudar, enfim. Vamos jogar uma dúvida aqui, será que é ele, será que não é? Isso é bacana para a gente, né? Eu acho que a gente se diverte quando escreve. A gente não se diverte, talvez, mas a gente se emociona também com a história. Como é que eu bolei, né? Como é que eu tentei fazer? Eu fui jogando ganchos, né? Para prender vocês aí. O que vai acontecer agora? O que vai acontecer agora? A gente vai jogando dicas, né? Iscas, que nem aquela brincadeirinha lá do João e Maria, que você vai botando, né, as iscas para os passarinhos, a gente vai jogando dicas, e o legal é chegar lá no final e o cara achar que é uma coisa e é outra. Então, fazer essa condução dá um trabalhinho, né, mas é muito interessante, porque... E eu não sei se acontece com vocês dois, mas comigo acontece uma coisa assim, os personagens, às vezes, meio que criam vida, né? A gente quer jogar a história para um lado e aquele personagem, de repente, ele se revela mais forte, puxa a história para o outro. É muito interessante. E eu fiquei brincando, porque eu acho que a história policial, ela, de cara, tem duas histórias, né? Que é a história, que é o crime, e a contação sobre o crime. E eu ainda resolvi complicar ainda mais essa coisa que acho que tem no crime do Caso Valongo tem 4 histórias. Tem o crime, tem a contação do crime, tem a história dos 2 personagens principais e tem a personagem principal, que é ela, que é a pessoa escravizada, contando a história dela para uma terceira pessoa. E fazer isso de uma forma que ficasse muito leve foi que me deu trabalho. Mas eu acho que o resultado me satisfez, e isso de você ficar aprendendo, né? E jogando pequenas dicas, pequenas iscas. Tem uma coisa que eu acho que na literatura policial, que remete aos primórdios, né? Que foi muito baseada em notícias de jornal, crimes que realmente aconteceram. Eu tentei trazer isso também para o crime do Caso Valongo, porque ele é todo costurado com histórias da Gazeta do Rio de Janeiro, com notícias reais da Gazeta do Rio de Janeiro, que foi o primeiro jornal publicado em solo brasileiro. Veio com a família real, né? Enfim, a Gazeta do Rio de Janeiro era um jornal totalmente chapa branca, para falar bem da família real e do Dom João e tal. Só que, no pé da Gazeta, tinha um anúncio, tinha uma seção chamada... como é que é? Tipo os classificados, né? Que, no caso da literatura policial lá do início, né? Lá do Edgar Allan Poe e tal, ele se baseou nos anúncios de crimes, da seção de diversos também dos jornais. Então, eu também peguei essa seção de diversos do jornal, e ali não adianta, gente, não adianta, que a verdade, ela atravessa os séculos, né? Nessa seção de diversos, ali tinha toda a vida, entregava a vida toda da cidade. Tinha fuga de escravizado, tinha chegada e saída de navio, tinha tudo ali. Eu falei, nossa, aqui está a história. Então, peguei aqueles anúncios e fui costurando a trama e conduzindo o leitor por ali. 私の告白という小説の大きな特徴は、
告白は全部で6章から成り立っています。でそれぞれ主人公語り手が変わっていきます。最初は先生、次は教室にいた生徒、3章は加害者の親、4章は加害者の少年の1人、5章は加害者の少年のもう1人、そして最後にまた先生が主人公になります。なぜこのような書き方をするのかというと、一つ事件が起こっても一人の人物の目を通してからでは事件の全貌を見ることはできません。視点人物が変わると同じ事件も見え方が変わります。そうすることによって読者は事件のすべてを見ることができるし、知ることができます。そのように普段起きている物事も視点が変わると見え方が違うということを読みながら気づいてほしいなと思ってこのような構成をとっています。なので皆さんも何か一つの事件を考えるときにいろいろな人の立場になって考えてみてください。Esse ponto que a Minato levantou de olhar o crime sob várias óticas é muito interessante, que é justamente a questão da empatia, né? Ou seja, tudo acontece por uma razão, você não precisa concordar, mas há que conhecer, pelo menos. No meu caso, eu sempre, quando eu era bem pequeno, a coisa que eu mais gostava era fazer mágica. Eu queria ser mágico quando eu tinha, sei lá, 4, 5 anos de idade. Até hoje eu sou obcecado por mágica. E depois de querer ser mágico, aos 6, 7 anos eu comecei a fazer teatro, porque eu queria ser ator. Logo vi que não tinha a menor vocação para ser ator e fiz uma única peça de teatro em que eu tive que distribuir filipetas no Barra Shopping. E depois da estreia eu falei, mãe, não nasci para isso, e saí, nunca mais fiz a peça. Eu era o mestre dos 7 anões, porque eu tinha óculos já na época. Enfim, e hoje eu enxergo que escrever tem muito a ver com ter desejado ser ator e ser mágico. Ator porque nós somos todos os personagens, né? Ou seja, o tempo inteiro eu me vejo tendo que pensar e falar como um personagem, depois como outro que é diferente, e depois como outro que pensa exatamente o oposto do que eu escrevi anteriormente, e assim vai. Então, na relação entre os personagens, o escritor é um pouco ator. E, na relação com o leitor, eu acho que o escritor é muito mágico. Ou seja, é um jogo de mostrar e esconder, de conduzir você, né, um truque de mágica, você mostra uma coisa enquanto aqui você faz outra. E esse jogo, na literatura, me interessa bastante. Eu, a cada livro, tento fazer algo muito diferente. Meus 5 livros são bem diferentes entre si, seja em termos de tom, de clima, de universo, de protagonista, de tema. É óbvio que tem características que são minhas, mas, em geral, eles são bem diferentes. E uma questão que diziam é que meus livros, mesmo sendo policiais, não eram investigativos. Então, eu estava com a vontade de fazer um livro investigativo, um policial que tivesse um personagem que é obrigado a reunir pistas, ir atrás, fazer perguntas para assim chegar na solução do crime, como um romance, digamos, um pouco mais tradicional. E nesse sentido, fazer a mágica foi muito mais divertido, porque a minha questão era como eu conto a história dessa menina, dessa mulher agora, que está totalmente no escuro, porque nunca soube o que aconteceu, preferiu ignorar o passado, né, como muitos de nós fazemos com questões menores, né, colocar para baixo do tapete e seguir em frente. E, subitamente, ela é confrontada com o fato de que o assassino está de volta e ela tem que entender o que aconteceu, independente das dores que isso possa trazer.
Então, criar esse jogo e limitar os suspeitos a 3 pessoas foi muito interessante, porque eu tinha que jogar o tempo inteiro com os 3. E eu não roubo no final do livro. É um dos 3 mesmo, não é nenhum outro, é um dos 3. Eu confirmo. Mas poucas pessoas têm acertado. Então, aproveitando essa conversa, eu pergunto, tem como a pessoa se tornar romancista policial? Tem como ensinar esses truques, como transmitir esses macetes? É possível isso, todos aqui, de algum modo, a gente se tornar um romancista de thriller?日本でもよくサイン会の時などで推理小説家になるためにはどうしたらいいですかと質問されるので、その時に答えていることは、まず自分の身近にあるなぜだろうということを大切にしてくださいと言っています。テレビで事件を見て、なぜこんなことが起こったのだろうと思ったら、気持ちを探偵、または警察、または加害者、被害者、どの立場でもいいので、しっかり想像してみてください。それを気取ることなく文章に起こして最後まで書いて、それを出版社に応募すると小説家になれます。一番大切なことは推理小説家だけでなく作家、他のジャンルでも同じですが、最後まで書くということです。途中で逃げたくなることもありますが、最後の1行まで自分は作家なんだって言い聞かせて、励ましながら書いてください。Tamo junto, Minato. Não, eu concordo que a literatura policial ela tem, em tese, alguns elementos que são próprios dela e que, nesse sentido, facilitariam, eventualmente, a escrever um romance policial. Você tem o crime, logo você tem o quem matou, ou o porquê matou, ou o como matou. Então, ela, na medida em que começa com uma pergunta, ela tem lá suas facilidades. Mas as facilidades também são as dificuldades. Porque como inovar num gênero já tão escrito no mundo inteiro há tanto tempo? Como criar algo novo, né? Então, eu acredito que sim, é possível para qualquer um escrever romance policial. Aliás, é possível para qualquer um, é possível escrever qualquer coisa, desde menos que ser ator. Desde que você menos ser ator. Menos ser ator. Não, tem ator ruim também. Desde que você mergulhe naquele universo. Eu acredito muito que é uma questão de olhar mesmo. Eu sou uma pessoa, no dia a dia, pouco ligada à violência. Eu não gosto de assuntos violentos, eu não gosto de fatos reais violentos. Eu sou uma pessoa meio palhaça, meio no dia a dia, mas o meu olhar, ou seja, a maneira pela qual eu tenho ideias, aliás, eu tenho conceitos, e eu transformo esses conceitos numa história, as minhas ideias numa história, é através do crime. Eu não sei explicar porquê. Ou seja, se eu soubesse falar, quero tratar de desigualdade social, e eu pensar uma história de fantasia, eu poderia fazer isso. Só que eu não consigo. Eu quero falar de desigualdade social, eu penso uma história de crime que trate desse assunto. Como tudo, né, existem técnicas, né?
Eu acho que também concordo com o Rafael, com a Minato. Existem técnicas, existem formas de você montar um texto, tem uma vasta literatura no mundo e no Brasil sobre isso. E o pulo do gato é justamente a criatividade, né? É a gente inovar nesse olhar aí. E aí a gente tem que ficar assim, né? Fazer da nossa cabeça uma super antena e observar. Eu acho que a observação é que vai dar toda a diferença no que você vai escrever. Isso para qualquer coisa, independente do gênero. A gente precisa observar o ser humano, observar as formas como as pessoas agem. Eu acho que o escritor, ele, na verdade, é um grande voyeur, né? Ele fica olhando, observando as pessoas e traz elementos para aquilo que a gente escreve. E é isso, né? O romance policial existe desde o século XIX, né? Então, como inovar, como fazer coisas diferentes? Eu acho que o Brasil é bem criativo, nessa matéria crime, né? A gente tem uma criatividade aí, um tanto macabra, 1000 coisas acontecem, e a gente pode usar esses elementos nas nossas histórias. Mas é curioso que a gente não tenha imaginário de literatura policial brasileira, né? Ou seja, o romance policial, ele é muito popular e muito escrito em países onde a violência não é tão comum. Vide o romance policial nórdico, né? Morre um sujeito, só tem aquele que morreu no semestre. Aqui no Brasil, como morre tanta gente e a violência é tão banalizada, o romance policial tem que ser diferente, né? Ele tem que ter um viés social inevitável, porque a morte aqui, morreu um nessa esquina, na outra talvez tenha morrido outro, né? E assim, a gente acabou ficando acostumado com a violência, né? Como diz Ana Paula Lisboa, o roteirista do Rio de Janeiro não dá descanso, não tira um dia de férias. Exatamente. Então, concorrer com a realidade... E eu acho que também existe, de uma forma injustificada, no Brasil, um certo preconceito da academia em relação ao romance policial, que é tão bem aceito em outros países da Europa, enfim. Vocês acham isso? O que vocês pensam disso? No Japão, a literatura, eu acho que policial, ela está bastante em voga hoje em dia, não? E existe no Japão, pelo que eu pesquisei, uma tradição de literatura policial, ou seja, de autores com uma carreira já consolidada, de muitos livros, com detetives. Então, também é interessante ela falar sobre isso. 日本には推理小説とても人気があります。で、一言で推理小説といってもさまざまなジャンルがあって、犯人は誰かというフーダニット、なぜこんなことが起きたのかというホワイダニット、ゲームのように楽しむクローズドサークルの中で殺人事件が起きてトリックなどを考える、日本の中では本格ミステリーと言われています。そういうたくさんのジャンルをいろいろな人が書いてきて、形式が成り立って、それぞれの形式のファンがいます。しかし残念なことに日本の面白いミステリー小説はほとんどポルトガル語訳に訳されていません。なので日本だけでなくいろんな国のミステリー小説がたくさんの国の言葉に翻訳されて、もちろんブラジルの小説も日本語に訳されて、世界中の人たちが一つのいろいろなジャンルのミステリーを読むことによってもっとミステリーに対する興味を持ってもらいたいと思いますし、
自分はこのミステリーが好きだなっていう関心を持ってもらいたいので、ぜひ他の国の日本のミステリーにも興味を持ってください。あとブラジルの面白いミステリー小説を、もちろんお二人の小説を日本で私も紹介したいと思います。